O MBL está contra a classificação de CV e PCC como organizações terroristas. Olá, aqui é o Thiago Burigato, sejam todos muito bem-vindos a mais um Burigato News. E assim que ontem saiu a postagem do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, com a designação de CV e PCC como organizações terroristas pelos Estados Unidos, eu vim aqui fazer a análise com vocês. Inclusive, trouxe esta postagem da Globo, que impressionantemente coloca uma foto do Marco Rubio com o Flávio Bolsonaro para divulgar essa questão, não é? E aí fiz uma análise simbólica, política ali deste ponto, né? Tendo ali em vista que nós temos, inclusive, no Brasil, hoje, duas grandes vertentes. Uma que é contra isto e uma que é a favor disso. E aí agora é óbvio, né, que a partir deste momento, com essa designação pelos Estados Unidos, a maior força econômica, tecnológica e bélica do mundo se colocando a favor dessa questão, a favor dos brasileiros, né, nessa questão, não é? É interessante vermos quem se posicionou contra. E impressionantemente, eu quero mostrar aqui duas postagens para vocês do MBL, que é o tal do prendeu, matou, e hoje se coloca como uma grande solução, principalmente com o problema que assim é o maior problema para o brasileiro hoje, que é o de segurança pública, né? E se ontem eu fiz aqui uma análise disso e também até fiz ontem um elogio pontual, né, ao MBL com a postura do Kim Kataguiri em relação ao fim da escala 6x1 e uma crítica pontual e a postura decepcionante de Nicolas Ferreira também em relação ao fim da escala 6x1, e vocês podem assistir aqui, né? Vou deixar referenciado aqui no canal, já convido você novo ou nova aqui a se inscrever, curtir o vídeo para não perder nenhuma análise, né? E ajudar o canal a crescer, claro, para chegar a mais pessoas, né? Hoje eu quero então trazer essas postagens e fazer uma análise disso com vocês, beleza? Então vamos lá. A primeira postagem que eu quero mostrar para vocês é da Amanda Vettorazzo. Então vamos lá, olha o que ela escreveu sobre isto. Aqui um vídeo, né, do Bolsonaro falando justamente que, enfim, angariando capital em relação a isso, né? Mas vejam que Amanda Vettorazzo escreve: vassalagem e covardia. Bolsonaro foi presidente durante 4 anos e vimos o domínio do PCC e do Comando Vermelho sobre o território brasileiro só fez aumentar. Agora querem usar a boa vontade americana como ato panfletário de campanha. Só esqueceu de colocar a hashtag soberania, né, para ficar mais alinhado ainda ao projeto que parece que ela está alinhada, né? A missão quer combater o crime organizado com as próprias mãos. O Flávio quer repassar a responsabilidade. Esta é a postagem de Amanda Vettorazzo. Mas não para por aqui. Eu quero fazer uma análise do que ela escreveu, mas eu também quero mostrar para vocês a do líderzinho do MBL, Renan Santos, o presidenciável Renan Santos. Vejam aqui qual foi a sua postagem. Americano nenhum vai matar nossos bandidos. Quem vai matar seremos nós. Honra e glória aos nossos policiais. E aí, este perfil, que odeia o MBL, né? O cara toda hora tá batendo no MBL, ele postou este vídeo do próprio Renan Santos, em outubro de 2025, falando justamente sobre isso. Vamos lá, vamos ver qual é a opinião dele. Like na live. Olha aí que legal. Olha que situação humilhante, né? Que delícia, como é bom ter um presidente, hein? Parabéns para Javier Milei e Patrícia Bullrich, tá? Que mandaram a bronca, ó. A Argentina classifica PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Sim, porque assim o são. Eles são organizações terroristas. Não entendi. Bom, e aí? Você que gosta do MBL, me deixe saber aqui a sua opinião nos comentários. De verdade, o que vocês acharam dessas duas postagens? E você que não gosta, nem desgosta, ou até não gosta, também me deixe saber, obviamente, a opinião de vocês aqui nos comentários. Gostaria muito de saber. Porque, vejam, eu quero começar analisando, claro, o texto de Amanda Vettorazzo, porque, como eu disse, né, e não vou me repetir aqui, né, para não me tornar redundante e ocioso, eu já fiz análise deste tema ontem, tá? Então assistam ali. Mas é óbvio que precisamos só pontuar novamente aqui que este é o maior problema do Brasil hoje. Porque todo e qualquer problema, ele só acontece se você está vivo. Se você não está vivo, não tem como. E hoje nós temos um país que está sob julgo. Um quarto do país está sob julgo de facções criminosas. Hoje nós não sabemos se voltamos vivos para casa. Vejam, o PCC, CV e tudo mais, essas facções, elas mostraram o seu grande poder. Hoje eles estão, né, evidentemente, nas favelas, em todo e qualquer lugar das cidades. Eles tomam, né, o domínio de cidades inteiras, como cidades fantasma, se eu não me engano. Não, acho que até o próprio MBL chegou aí em uma dessas cidades fantasma, né? Eles estão no judiciário, eles estão na política, eles estão na mídia, eles estão na Faria Lima, eles estão em outros países. Ou seja, virou um problema internacional, um problema em escala absolutamente espantosa. O que, obviamente, para dizer o mínimo, tendo em vista que no Brasil o crime só cresce, beleza?
O Brasil não conseguiu dar conta, e pior, como até, se eu não me engano, foi o Martin De Luca, ele estava escrevendo ali, né? O Brasil foi incompetente no início, ou leniente, né? Façam uma análise de vocês. Ponto é que agora a coisa saiu do controle. E é impressionante ver que o governo estabelecido hoje é contra isso. Beleza? A ponto de, hoje, né, nós temos ali, enfim, já fiz essa análise antes, né? Assistam lá em relação a essa parte do Flávio Bolsonaro. E é isso que então, né, onde eu fiz a análise justamente desse capital simbólico e dessa foto aí sobre essa designação, tá? Dito isso, vejam, é praticamente, assim, uma vitória e uma grande graça, né? A maior potência bélica, econômica e tecnológica do mundo se posicionar a favor disso. Ou seja, a favor dessa luta. Falando assim, ó, estamos do lado de vocês. E vamos aí utilizar das nossas ferramentas para ajudá-los. Tendo em vista que, assim, meu Deus do céu, como, assim, vejam, se com a Venezuela, que era o caso que foi, né, foi do jeito que todo mundo viu acontecendo, assim, realmente as pessoas acham que do nada vai vir sei lá, milhares de soldados vão tomar o Brasil, assim, é uma coisa assim fantasiosa, né? E aí vejam, a galera de direita, a galera do Prendeu Matou, que se colocam como uma grande solução em relação ao crime organizado, tem esse tipo de inocência. A missão quer combater o crime organizado com as próprias mãos. A missão que tem o quê? 14 políticos eleitos. A missão que o quê? Vejam, o que eles acham? Vamos supor, de fato, que Renan Santos seja eleito. Ele vai virar o quê? Um deus? Ele vai virar um Homelander? Ele realmente vai poder dominar tudo? Ele vai poder fazer o que ele quiser? Ó, eu não quero ser impreciso, eu até tentei achar aqui, mas se eu não me engano, eu vi ele em um podcast falando que não conseguiria acabar com o fundão eleitoral. Porque não dá, porque isso aí não, eu não vou conseguir. Ao mesmo tempo em que ele defende umas reformas assim, que nem tô entrando no mérito de concordar ou discordar. Eu só tô querendo dizer o seguinte, como que ele vai fazer isso? É sempre essa a pergunta. Como que você vai fazer? Tendo em vista que o Brasil é realmente uma putaria desorganizada e pior, a imoralidade está penetrada em todas as camadas da sociedade. A ponto de, vejam, e aí é o que é muito louco, até quando ele coloca aqui, né, os nossos policiais e tal. Como se realmente o problema da criminalidade, né, fosse só uma questão de força policial. Como se, não, vejam, então vamos lá. Tendo força policial, pronto, vai resolver o problema. Vejam, quando há qualquer operação, né, vejam a pressão que a polícia sofre. Por exemplo, recentemente teve um furto aqui no bairro onde eu moro, e aí passou um tempo, o cara foi preso. E aí ficamos sabendo, no grupo estava todo mundo comentando, qual foi a fala unânime? Já tá na rua. Essa foi a fala, já tá na rua. Ou seja, a polícia prendeu. Certo? E aí, como que é? O que ele vai fazer? Ele vai baixar um decreto? Agora você pode matar quem você quiser? Como que isso vai acontecer? Ou seja, pipocam vídeos na internet mostrando juízes e tal, né, dando esculacho em policial, tratando bandido como anjo e policial como demônio. Não sei se vocês se lembram de um vídeo, por exemplo, onde parece que o policial foi lá, entrou na casa, baixou a droga, prendeu o cara e, na audiência de custódia, tomou um esculacho enfim, de quem estava lá, né? Não lembro nem sei se era uma audiência de custódia de fato. Mas se você quer investigar, que você vire policial civil. Ou seja, a polícia, tentando combater o crime, ela é aviltada, ela toma tiro e tem que ficar quieta. Teve policial que morreu porque ficou com medo de atirar, porque sabia que ia ser trucidado pelo jornalismo no dia seguinte. Para que eles venham com essa fantasia de que não, nós resolvemos os nossos problemas. Como o Nicolas fez lá atrás, lembram? Não, temos que resolver internamente. É o Brasil que tem que resolver. E aí veio o Magnitsky, veio toda aquela pressão, e de fato, o Brasil resolveu o quê? Não passou nem dosimetria, nem a dosimetria que passou foi. Nem o IOF os caras conseguem resolver. É uma coisa impressionante. Então, assim, eu também não sei como que vai resolver. Eu não tenho essa esperança fantasiosa de que, por exemplo, Flávio Bolsonaro vai ser a grande mudança do Brasil. Ou o Renan Santos, ou qualquer um. Eu não sei. Eu acho que a coisa vai... Vejam, é aquela coisa. Eu acho que nós estamos no seguinte ponto. É uma guerra real de um projeto que está quase que se consolidando, assim, de modo impressionante, né? E irreversível, eu nunca vejo assim, né? Imagina o que pensavam, por exemplo, a galera na Segunda Guerra Mundial. Então, não vejo assim. Mas assim, é óbvio, né, que para dizer o mínimo, qualquer pessoa que tem um mínimo de sanidade vai olhar e falar, porra, a gente precisa atrasar esse negócio pelo menos. E parece que o Flávio Bolsonaro é a opção para esse atraso. Por quê? Porque vai conseguir ser eleito. E não é, pelo menos vai, entre aspas, fazer o contrário. Mesmo que não consiga executar, ou não queira executar tudo que diz que vai executar. Certo? Então vejam, vamos lá. Qual que é o ponto aqui? Vamos lá. Primeiro, se eles reconhecessem isto,
Não, realmente bom, que maravilha, bababá, e depois batessem no Bolsonaro, como de fato é o jogo político, isso é uma coisa. Não foi o que foi feito. Eles criticaram, nessas postagens, justamente essa designação. Mostrando que, assim, para dizer o mínimo, primeiro, mostrando uma clara hipocrisia do Renan Santos. E, para dizer o mínimo, né, um grande ou desconhecimento, ou realmente eles não estão nem aí para quem de fato, né, ou como o Brasil será beneficiado por isso. Mas sim quem terá o capital político de tudo isso. E aí, eu não quero me demorar nisso, talvez eu até grave um outro vídeo falando justamente sobre essa questão, mas vejam, o MBL ele sofre de um grave problema. Porque se nós tivéssemos que fazer uma análise bem superficial aqui, né, o MBL tem vários acertos. Eu não sou o cara, tá? Eu não sou o cara que, como muitos hoje na direita e tal, veem as coisas como elas devem ser extirpadas, né? Ou, traidores, canais, só nesse sentido. Eu não consigo ver as coisas desse modo, nem pretendo ver. Porque é um puritanismo que não existe, tá? Então eu não acho que o MBL tem que acabar, o bolsonarismo tem que acabar, eu não acho. Nem a esquerda. É bom que tem que existir a esquerda. Esse é o ponto. O problema é que nós vivemos hoje um processo de hegemonização da esquerda absurdo. E o objetivo da esquerda é que só existe esquerda. Então é por isso que você tem que olhar para a direita com mais carinho, né? Basicamente é isso. E é óbvio que um alinhamento é maior. Agora, dito isso, vejam, quando você vê então o MBL como projeto político, tá? Eles fazem coisas até então que, assim, para o projeto deles, são boas. Ou seja, os caras têm partido, tem uma revista lá, não estou entrando na mérito do conteúdo ou não, tá? Mas tem uma revista, tem uma militância engajada, parece ter uma hierarquia mais bem organizada de militância e até de projeto, porque, mais uma vez, se o Renan Santos falar amanhã o contrário, a Amanda Vettorazzi postará o contrário. É isso que eles mostram, pelo menos. Né? Eu não vejo eles discordando. Tanto que o Mamãe Falei, ele é aquilo lá, né? É debocha, faz a puta que o pariu em relação a qualquer outra pessoa. Se é um parceiro dele, aí ele tem vontade de dar um abraço quando o cara erra. Beleza? Já no bolsonarismo não é assim. O bolsonarismo ele é fraco nesse sentido. Porém, e aí é o grande erro, na minha compreensão, o grande erro de todos os modos, político, de leitura, de honestidade, de tudo, né? Que é o seguinte, eu acho, e podem discordar de mim, eu até gostaria de ouvi-los nesse sentido, mas a minha visão é a seguinte, eles tentaram destruir o bolsonarismo. Quando eles viram que o bolsonarismo assumiu o protagonismo, não, sei lá, aí entre eles, se eles não conseguiram um pouquinho, não conseguiram, eu não vou fazer esse julgamento porque eu não sei. Eu não conheço os caras do MBL, não conheço os caras do bolsonarismo, então não sei se aconteceu. Eu só sei que uma vez eu vi uma entrevista, se eu não me engano, do Renan Santos pro Rasta, onde eles falaram lá coisas que, assim, dá pra ver que é uma rixa mais pessoal, os caras tiveram treta. Porém, dito isso, vejam, é evidente que eles olharam, vamos destruir o bolsonarismo e tomar o lugar do bolsonarismo. O que aconteceu? Nada, eles não conseguiram. Falando em termos simples, é óbvio, tá? Didática, superficial aqui, tá? O próprio sistema. Você acha realmente que os caras fizeram tudo isso pra prender o Bolsonaro? E achavam que o Bolsonaro ia falar, então agora eu ponho o Flávio, e o Flávio ia angariar esse capital político? Você acha mesmo que o sistema achou isso? O sistema, na verdade, achava que ele nem ia ter a coragem de colocar o filho dele. Porque eles iam destruir o símbolo Bolsonaro. Qual que é a questão? Deu errado. Ponto final. Ponto final, deu errado. E hoje, parece que o único projeto capaz de fazer frente a esse projeto desastroso que é o PT para o Brasil é o bolsonarismo, de certo modo. Ou Flávio Bolsonaro. Tanto que até hoje, só que aí vejam, é aquela coisa, o bolsonarismo é desorganizado, você vê muitos deles querendo, por ego, né, a própria militância, de certo modo, ou até os políticos ali, tentando cada um pegar o seu protagonismo, né? Vejam, não tem uma hierarquia como parece ter no MBL. Também o MBL é muito menor, né? Então é mais fácil que isso aconteça. Agora, o bolsonarismo, querendo ou não, ele é uma força política muito grande. E mais, eles têm elementos que, para este momento, são muito mais poderosos do que o MBL tem. Por exemplo, é um absurdo o bolsonarismo não ter o seu partido, é um absurdo. Eles estarem sentados no colo do Valdemar. Mas sei lá, porque raios os caras permaneceram nessa posição. Que é uma coisa assim estrondosa. Mas talvez, realmente, eles não conseguissem, né, fazer um partido. E também, óbvio, né, eles não sabem utilizar muitas vezes essa força. O Bolsonaro perdia negociações, que era uma coisa estrondosa. Mas vejam, dito isso, o que acontece? Quando você olha para essa coisa, bom, primeiro, o Bolsonaro foi lá, tá preso, mas ele foi e indicou o filho. O filho conseguiu pegar o capital político. Tem o Eduardo Bolsonaro, você pode gostar, pode não gostar. Olha a interlocução internacional que ele tem. Ele botou o irmão dele, que é pré-candidato à presidência dentro da Casa Branca, para falar com todas, para falar com Trump, pô.
A ponto até de jornalistas ficarem falando que era montagem, de tanto assim, né? De tanto que as pessoas... Se bem que não era do Flávio, né? Era mais do Eduardo e do Paulo Figueiredo. Mas, cara, pelo amor de Deus. Você quer comparar isso com o MBL? Que vire, assim, realmente... Vejam, se o MBL conseguir os 10% que eles estão falando que vão conseguir, cara, vai ser um resultado absurdo. Vai ser realmente uma grande vitória para o MBL. Se eles conseguirem isso, né? Agora, vamos supor que eles, né, num delírio fantasioso, eles realmente conseguissem ser presidentes. Seria um desastre para o MBL. Primeiro porque eu duvido que o MBL resistisse, de verdade, eu duvido que ele resistisse ao ataque frontal com a esquerda. Se eles virassem, de fato, alvo da esquerda. E a esquerda pegasse todas essas coisas que eles já falaram aí. Por exemplo, vejam, é como eu te falei, o Renan Santos, ele é o cara que marcava o Alexandre de Moraes nas postagens, pô. O Kim Kataguiri, tem até a Paula Schmidt, jornalista, ela tá, né, requentando isso. Cara, a gente não pode esquecer isso. Porque quem são, de fato? Quais são os valores do MBL? Eu não sei. E hoje, como para mim eles não têm essa relevância toda, eu não me interesso de me debruçar sobre isso. Em algum momento, se eles ficarem relevantes, eu acho que o serão, porque também é o erro de cálculo do bolsonarismo ignorar o MBL. Eu não acho certo. Mas quem comete este erro maior é o MBL. Para mim é óbvio. Porque o bolsonarismo é maior, pô. Simples assim. Essa é a realidade. Não é uma questão de... Tudo bem, os afetos impedem muitas vezes a gente ver essas coisas. Como, graças a Deus, eu não tenho afeto com nenhum deles, eu tento ver as coisas do modo mais objetivo possível e fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, né? Dentro das minhas limitações. Não sou político, não sou nada. Deus me livre, né? Ser político e ter que falar um negócio desse, se eu não acredito nisso, né? É que eu acho que ela deve acreditar. Assim, mas imagina, né? Você que ficou obedecendo, você tem que virar militante, é uma coisa terrível, né? É uma coisa que você tem que trair sua consciência, ou como ele mesmo, que talvez veja aquilo e tenha inveja, mas aí ele tem que matar aquilo dentro de si e falar contra. Só querendo colocar, não, quem vai matar nossos bandidos? Nossos bandidos, pelo amor de Deus. Uma merda, uma fala dessa é desprezível, porra. Nossos bandidos? Deus do céu. Ai, que legal, nossos bandidos. Porra, que nossos? Que nossos? Porque é a mesma confusão. Porque, vejam, Thiago, você não está se prendendo a uma palavra. Não estou me prendendo a uma palavra. O que vocês precisam entender é o seguinte, hoje, o grande cenário que se desenha é que os Estados Unidos estão batendo no Brasil. E uma fala como essa do Renan Santos valida isso. Por quê? Porque como se CV e PCC fossem o Brasil. Ou como se nossos bandidos fossem realmente pessoas assim. Não, é o Brasil em si. Não é. Meu Deus do céu. Eles colocam de joelhos o Brasil. Não existe esse negócio de, assim, ser brasileiro nesse sentido. Assim, vejam, é claro, eles nasceram nessa terra, muitos deles. Agora, eles, obviamente, destroem a nacionalidade. Tanto que qual é o objetivo que o próprio Renanzinho Santos tem? Matá-los. Meu Deus do céu. Só que não, quem vai matar é nós, porque como se fosse uma coisa meio Império Romano, né? Como se tivesse essa organização, né? Quando até, por exemplo, Júlio César vai lá e mata, né? Para vingar o Pompeu, esqueci o nome do irmão da Cleópatra, né? Para vingar o Pompeu, que eles matam o Pompeu. E aí o Júlio César, ele vê aquilo como uma afronta ao Império Romano, né? Que nem era, assim, né? Era república ainda, né? Mas vejam, assim, é realmente um pensamento que me assusta, realmente me assusta. Aí eu fico pensando assim, onde o MBL está realmente, né? Qual é a noção real que eles têm da realidade, né? Enfim, acho que me demorei, não quero me estender muito. Quero fazer vídeos um pouco mais curtos aqui, né? Deixar essas análises até mais para os membros do canal. Mas, e aí, qual é a opinião de vocês sobre tudo isso que eu disse? De verdade, tendo em vista que, no momento, por que eu fiz esse... Não, é para bater no MBL? Não, cara, é muito pelo contrário. É porque eu realmente vejo que nós estamos em guerra e hoje o poder que está se consolidando no Brasil é a pior coisa que pode acontecer. E ou a direita acorda para isso, né? E sobrevive de algum modo, e eu vou ficar realmente muito interessado em qual posição o MBL tomará num segundo turno, né? Ou realmente não haverá futuro para a direita, nesse sentido. Ou seja, pior, vejam, eu acho ainda que haverá, né? Até para o MBL. Só que um futuro muito mais demorado. Muito mais demorado. Por quê? Por causa disso. Porque o MBL se ressente, e porque o Zema se ressente, e aí vai naquela coisa do Constantino e tal. Cara, olhem para a realidade e vejam o que é. É este o projeto que se tem. Quer queiram, quer não, cara, o povo gostou do Bolsonaro. O povo vê o Bolsonaro como solução. E é isto. Assim como parcela do povo vê o Lula, pô. Olha tudo que aconteceu e o tanto de voto que esse cara tem. As coisas são essas. É impressionante? É impressionante, mas é assim que é. E aí, ou acorda, e aí você olha para os seus valores e vê, pelo menos, para dizer o mínimo, o que menos faz afronta a eles,
né? E toma uma decisão, ou fica refém do que é pior. Agora, políticos, jornalistas, militantes e blá blá blá, que olham isso aqui e por qualquer motivo que seja, repudiam isso, bom, aí tomem a decisão de vocês. Mas que, para dizer o mínimo, é uma coisa abjeta, é abjeto, pô. É abjeto. Beleza? Grande abraço e até mais.